O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, acolho mais uma vez a todos e aos que estão acompanhando a transmissão desta missa pelo Facebook desta paróquia de Santo Antônio em Guanambi e também nos ouvindo pela rádio 106 FM. Acolho os que estão celebrando nesta ação de graças sua gratidão a Deus pelo aniversário natalício, matrimonial. Também os que estão reunidos rezando pelo descanso eterno dos seus entes queridos. Estamos na 8ª do Natal. Na liturgia da nossa igreja nós temos 2 oitavas. A 8ª da Páscoa e a 8ª do Natal. 8ª, 8 dias. É uma semana prolongada. É uma festa que se estende na liturgia da igreja. A festa da Páscoa, ou melhor, o dia da Páscoa e o dia de Natal, na sua festividade tão grandiosa, um dia se torna muito pouco para celebrá-lo. Aí a igreja, na sua liturgia, chama 8ª da Páscoa, 8 dias, como se fosse aquele grande primeiro dia do Natal, que nós estamos celebrando desde sexta-feira, aqui na nossa igreja matriz de Santo Antônio e a igreja espalhada pelo mundo inteiro. E hoje, nesta 8ª do Natal, a igreja convida-nos a celebrarmos também a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José.
exemplo e modelo para todas as famílias. Olhando para a Sagrada Família de Nazaré, nós somos convidados a aprender as noções básicas para se viver em família. Quando isso não acontece, a sociedade fica prejudicada. Porque é na família que se aprende, ou deveria aprender, todas as virtudes, a começar pelo respeito, pelo amor entre os membros, entre as pessoas, a família. E nós, olhando para a Sagrada Família de Nazaré, achamos tão bonita a imagem, tão bonitos os gestos e atitudes, tanto de José quanto de Maria e do menino Jesus, mas eles estão como exemplo. Eu penso que não adianta nada um pai achar tão bonita a atitude de José, homem justo, homem do silêncio, homem trabalhador, carpinteiro, homem que escuta os sinais de Deus até mesmo em sonho para fugir para o Egito, salvando assim a vida da mãe e do menino. Mas não basta, senhores pais, olharem para a imagem de São José, é para pôr em prática as atitudes deste homem. Eu penso também que é tão bonito quando as mães olham para Nossa Senhora Maria, a mulher que guardava tudo em seu coração, mulher que confiava em Deus, temente a Deus, a mulher da escuta da palavra, discípula e missionária. Aí não basta as mães olharem apenas para este exemplo de Maria, mas precisam também colocar em prática. Nós, como os filhos e os filhos todos irmãos de Jesus, quão bonita a atitude do menino Jesus. Era-lhes obediente, crescia em estatura, graça, diante de Deus, diante da família. Passou a vida fazendo bem, fez tantas coisas maravilhosas. Mas nós, como irmãos de Jesus, não basta escutarmos estas maravilhas, mas precisamos também colocar em prática. Tudo isso para lhes dizer que a Sagrada Família está na celebração de hoje como exemplo. Exemplo é para ser praticado. É tão bonito a gente escutar: você é um exemplo para mim, você é um exemplo para a minha família, você é um exemplo para a nossa sociedade, você é um exemplo para a nossa igreja. Mas exemplo precisa ser colocado em prática. É desta maneira que a nossa igreja hoje quer compartilhar com todos esta festividade da Sagrada Família de Nazaré. As leituras que nós escutamos, muito profundas, e a maneira como ela foi proclamada e escutada com esta melodia, o som da chuva, penetrou ainda mais em nossos corações, acredito. E não se pode dizer que essas leituras dispensam comentários, muito pelo contrário. São as leituras que necessitam bastantemente de comentários. A pena é que a nossa celebração é tão pequena e temos pouco tempo para podermos meditar de fato na espiritualidade, na mística e na seriedade as leituras que aqui nós escutamos. Todas elas são merecedoras de um bastante tempo de meditação, de contemplação. São leituras muito bem apropriadas para um grande retiro familiar. Mas, daquilo que nós escutamos, coloquemos no nosso coração a obediência, a honra aos pais, escutar os pais, sobretudo na velhice. Aproveitar cada momento da vida familiar com os pais, porque tudo é passageiro. Depois chegará aquela grande vontade de ter feito algo que não poderá mais ser feito. Passou o tempo e você não soube aproveitar deste tempo. Honrar os pais, obedecer os pais. Honrar é dar gosto. É tão bonito se escutar: você é o pai de fulano. Sim, sou, porque é um rapaz tão educado. Você é a mãe de fulana. Sim, sou, porque é uma moça tão gentil. Isso é dar honra para os pais,
Obedecer. E obedecer é obedecer. Pai e mãe falou é para ser escutado, colocado em prática. Eu posso ir para tal lugar? Pode, não pode. Se não pode, não vai. Se pode, vai. Eu posso fazer tal coisa? Pode. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Mas é para obedecer. E os pais precisam ter esta sabedoria e maturidade numa autoridade, não no autoritarismo. Autoridade é você falar e ser respeitado. Autoridade é você falar e sua palavra depois ser colocada em prática, seja por você, seja para quem as ouve. Esta é a autoridade. Mas os pais precisam de ter essa autoridade. Sobretudo nos tempos que estamos vivendo, onde a família está cada vez mais sendo desvalorizada. Obedecer, honrar e escutar. Tudo isso vai gerar amor, paciência, mansidão. O amor que é vínculo da perfeição, escutado na segunda leitura. Jesus era-lhes obediente. E passou a vida fazendo o bem. Estavam lá, naquela festa da Páscoa em Jerusalém. Iam todos os anos como de costume. E levavam o menino. Costume é tradição. Costume é regra. Todos os anos Maria e José iam visitar Jerusalém na festa da Páscoa e levavam o menino. Se costume é tradição, os pais têm que acostumar os filhos nessa tradição também e nesse costume de ir à igreja, de participar da Santa Missa. É costume, é preciso aprender a acostumar, a participar da vida da igreja. Ah, mas não quer ir, não quer participar. Quem são os pais dentro de casa? São vocês ou são os filhos? Quem coordena as vossas famílias? São os pais ou são os filhos? Costume. Todos os anos iam à festa de Jerusalém, nas festas de padroeiros. Muito antigamente, eu penso que as pessoas mais velhas que agora estão, sobretudo, nos escutando pela Rádio 106 FM, nas comunidades mais longínquas, as rurais, devem muito bem recordar quão bonito era, sobretudo nas festas de padroeiros, nos dias santos, santos de guarda, os pais com os filhos todos, como de costume, para participar da Santa Missa, procurar a casa do Senhor. Não ficava ninguém em casa, todo mundo ia para a missa, todo mundo ia para a igreja. Não tinha essa de que aí vai, não quer, fique aí então. É participação, é tradição, é costume. E desta maneira, a graça de Deus vai chegando no nosso coração e na vida de nossa família. Eu estou terminando. Eu pensei só deixar aqui alguns recadinhos para os casais, as famílias, nos seus relacionamentos. Primeira coisa, orem juntos. Orar juntos. Depois, dê bom dia com um beijo. Olha que bonito. Dê bom dia com um beijo. Apoiem seus projetos. Apaixonem-se todos os dias e não somente antes do casamento. Não diga eu te avisei e te falei. Sejam agradecidos. Não se critiquem, se escutem. Se arrume para ele e para ela. Dedique seu tempo para ele e para ela. Perdoem, sejam pacientes. Caminhem juntos, se abracem mais. Falem de suas necessidades, de suas alegrias. Não durmam sem estar perdoados. E falem com carinho.
Acredito que desta maneira continuaremos a praticar o exemplo da Sagrada Família de Nazaré. E que possamos abraçar a família no dia de hoje, como a nossa igreja abraça no convite à sua pastoral familiar. Uma paróquia onde tem-se dificuldade de ter a pastoral familiar, a igreja fica prejudicada. Uma paróquia onde casais e famílias não se interessam e não lutam pela pastoral familiar, é sinal de que essas famílias estão indo muito mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros